né? Então, para o setor público, o que é esse processo de terceirização? Qual que é a relação com a SS? Isso pode ser considerado como entrada de novos recursos ou é apenas um recurso já existente que é destinado para isso? Primeiro, é importante entender o que é terceirização, né? Uhum. Terceirização é transferir para um terceiro, para um outro, que não é você, a realização de algum tipo de trabalho. A terceirização já vem sendo efetuada no setor público há bastantes anos, né? Eu me lembro que nós começamos a terceirizar uma parte dos serviços, inicialmente de limpeza, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ainda no final da década de 70. E alguns serviços a gente nunca realizou de fato, sempre foi feito através de terceiros. Por exemplo, a manutenção de equipamentos de alta tecnologia sempre foi realizado por um terceiro, né? A gente nunca teve mão de obra qualificada para fazer isso. Algumas áreas um pouco mais complexas e que a segurança é muito crítica, como a área da central elétrica, isso sempre foi uma coisa terceirizada. Mas, basicamente, esses locais onde manutenção, vigilância, serviço de limpeza, mais tarde, lavanderia, começaram a ser terceirizados. Qual é a exigência para terceirização? Tem duas exigências para você terceirizar. A primeira exigência, que é muito difícil de ser cumprida, é ter um mercado que preste aquele serviço com o mesmo tipo de qualidade que você tinha quando decidiu terceirizar. Por que você decidiu terceirizar? Provavelmente porque ou você não tinha competência técnica para fazer, ou existia no contexto, alguma questão que fazia com que você não fosse a melhor forma de realizar aquele trabalho. Por exemplo, essa área de limpeza e de serviços de vigilância, etc., tem um componente crítico que é a mão de obra. É uma mão de obra que tem um salário relativamente baixo e tem uma rotatividade muito alta. Para a administração pública, administrar uma rotatividade muito alta é muito difícil porque a administração pública contrata por concurso público. Um concurso público razoavelmente bem feito demora um ano para fazer. E quando você tem um turnover muito alto, isso é um desastre. O turnover é alto porque o salário é baixo e qualquer variação no salário, as pessoas saem para ganhar mais. Então, a construção civil aquece, você perde um monte de funcionários. As empresas de limpeza e de segurança, elas são especializadas em trabalhar com a rotatividade. Quer dizer, elas têm um sistema de recrutamento, seleção e formação que consegue fazer frente a essa rotatividade. Mais ou menos a mesma coisa em relação à lavanderia, hoje também terceirização do serviço de alimentação. São caminhos que nós fomos seguindo. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que, quando você terceiriza, você não se livra de um problema. Você cria um problema diferente. Que é o quê? Medir o que a terceirizada está lhe entregando. Então, não há como terceirizar sem medir. Então, você continua tendo que ter a expertise para fazer aquela área funcionar. Se você não tiver a expertise para fazer aquela área funcionar, ela irá funcionar de maneira inadequada. Então, basicamente, isso é terceirizar. Transferir um problema de oferecer um determinado serviço que não está na sua área fim, que está na sua área meio, não é uma área fim, é uma área meio. Terceirizar esse serviço
e ter a capacidade de continuar vigiando. Uhum. Nos últimos anos, nós acabamos aumentando um pouco o escopo dessa terceirização, Uhum. que de áreas meio começou a abranger também parte das áreas fim. Por exemplo, serviços de radiodiagnóstico, serviços de laboratório, serviços de prestação de mão de obra médica para unidade de tratamento intensivo, serviços de anestesia. O que tem em comum estas áreas, né? Laboratório, raio-x, anestesia, UTI. Complexidade para a obtenção da mão de obra, dada a condição do mercado de trabalho. É um mercado de trabalho muito competitivo e aqui o problema é outro. Os salários são muito altos. E as pessoas, de uma forma geral, têm tendido a querer ser remunerado por serviço prestado e não com salário. Uhum. Então, nós estamos, nos últimos anos, terceirizando essas áreas, né? Laboratório, raio-x, anestesia, UTI, ou contratando PJs, pessoas jurídicas, né? Não é uma terceirização, a contratação de uma pessoa jurídica não é uma terceirização clássica, Uhum. mas não tem uma relação de emprego via CLT ou mesmo via Estatuto dos Funcionários Públicos, né, concurso. Então, um pouco para conformar a ideia do que nós estamos chamando de terceirização. As organizações, quando eu transfiro uma atividade inteira por uma organização social, ou tem uma outra forma de fazer isso, que é através de parcerias público-privadas. Quer dizer, quando eu transfiro para uma organização social, é uma PPP? Tecnicamente falando, do ponto de vista jurídico, não é. Mas, óbvio que é uma parceria do setor público com o setor privado. Só que, dadas as características da relação que você tem que estabelecer com a organização social, eu mais vejo isso como uma parceria de cooperação público-privada, né? Porque a parceria público-privada ela é mediada pelo lucro, ou seja, existe remuneração do capital investido pelo privado. Então, essa é a característica importante, né? Tem um monte de regras além dessa, da remuneração do capital. No caso da relação com a organização social, está vedada a remuneração do trabalho prestado. O trabalho prestado não pode ser remunerado. O que é que um terceiro recebe quando eu transfiro para ele a realização de uma atividade que eu realizava, no caso de uma organização social? É aceita a remuneração, ou melhor dito, a devolução dos recursos que forem investidos para a realização da atividade, ponto. É proibida a remuneração. Mas o que o cara ganha com isso? Ele gastou 100, ele recebe 100. Ele não ganha nada. Essa é uma questão muito importante que está no cerne da lei das OS. Tanto na federal quanto nas suas múltiplas expressões estaduais e municipais. O que o cara ganha? O cara não ganha. Essa é a questão. Mas agora, tudo que ele gastou, ele terá de volta. Na verdade, quando uma OS assume um bem público, os responsáveis pela OS têm um salário. Esse salário ele é reembolsado pela administração pública se esse salário estiver na conta dessa OS para a administração pública. Aí tem uma série de regras sobre salários e tal, alguns estados mais duras, outras menos duras. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o salário não pode ser maior que o salário do governador, mas tem uma discussão correndo sobre isso. Mas o fato é que
você não pode ser remunerado. Aí, essa é uma pergunta que frequentemente eu recebo. Qual é a vantagem de ser OS? Depende do que o seu estatuto diz sobre você, né? Então, eu fui o gestor do Hospital Sírio-Libanês, Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. Qual é o objetivo da sociedade, a missão da sociedade? É prestar serviços à comunidade, reconhecendo o que a comunidade brasileira fez para os sírios e libaneses quando eles vieram para o Brasil. Então, é uma retribuição que a sociedade faz ao povo brasileiro. Essa é a missão do hospital. Aí, quando você chama o hospital e fala, olha, eu tenho um hospital lá no Grajaú que eu gostaria que você gerenciasse. Você pode gerenciar para mim? Sim. O que você ganha? Eu cumpro a minha missão. Geralmente as pessoas falam, mas só isso? Não dá para entender. Mas veja, a Sociedade Beneficente do Hospital Sírio-Libanês é uma sociedade filantrópica sem finalidade lucrativa. Sim. Tem cabimento ela ganhar da administração pública para atender dentro do hospital quem tem plano de saúde? Não tem cabimento nenhum. O que tem cabimento é que ela preste o serviço sem a remuneração. E assim o Hospital Albert Einstein, e assim todas as boas organizações sociais. Sim. É óbvio que quando a organização social entra para fazer um serviço, ela entra sob a égide dessa lei, não pode lucrar, né? Mas ela tem que ser controlada pela administração pública, que deve verificar que essa questão esteja sendo adequadamente compreendida e executada por ela, tá certo?